Olá, bem-vindos ao canal Física e Química 360. Este vídeo pertence à playlist de vídeos do 11º ano de Física. Neste vídeo nós vamos resolver um exercício com base na análise de um gráfico posição-tempo e vamos estudar o movimento de uma bola que se desloca em movimento retilíneo ao longo de 10 segundos de trajetória. Vamos responder aqui algumas questões e no fim vamos construir o gráfico velocidade-tempo para o mesmo movimento. Então vamos lá. Primeira pergunta, em que instante a bola inicia o movimento? Então, pela análise do gráfico, nós verificamos que entre o instante 0 e o instante 2 a bola mantém-se na origem, aqui na posição inicial, e o seu movimento só começa a partir do instante 2. Ela começa a deslocar-se no sentido negativo da trajetória, vem até à posição menos 10 no tempo igual a 3 segundos. Portanto, a bola inicia o seu movimento no instante t igual a 2 segundos. Segunda pergunta diz, a linha da função do gráfico corresponde à trajetória da bola? O que ele quer saber é se esta linha é a trajetória da bola. Ora, nós já vimos que não. A trajetória da bola é aqui em cima do eixo do X, que é onde nós vemos a posição da bola. Portanto, se esta linha é uma trajetória, a resposta é não. Se esta linha fosse uma trajetória, significava que a bola andaria aqui assim. E a bola não anda aqui, ok? A bola não sai daqui. Pergunta 3. A bola move-se sempre no sentido positivo da trajetória? Justifica. Ora, então vamos ver qual é que é o sentido positivo da trajetória. É o sentido do eixo. Este é o sentido positivo. O sentido negativo da trajetória é o sentido contrário ao sentido do eixo. Então vamos colocar aqui onde é que ela se move no sentido positivo e negativo. 2 primeiros segundos ela está parada. Do segundo 2 ao segundo 3 ela move-se no sentido negativo da trajetória. Vamos então colocar aqui segundo 2 ao segundo 3 move-se no sentido negativo. Depois, do segundo 3 ao segundo 5, reparem, no segundo 3 inverte o sentido e começa a movimentar-se no sentido positivo da trajetória entre o segundo 3 e o segundo 5. No segundo 5 ela está na posição 10. Portanto, entre o segundo 3 e o segundo 5 ela está no sentido positivo da trajetória. Depois, entre o segundo 5 e o segundo 6 ela está parada. Entre o 6 e o 7 ela continua no sentido positivo da trajetória. E entre o segundo 7 e o segundo 10, a bola aqui inverte o sentido e começa a deslocar-se no sentido negativo da trajetória. Portanto, aqui desloca-se no sentido negativo da trajetória. Vamos ver aqui outra coisa. Vamos ver onde é que houve inversão de sentido. Aqui há uma inversão de sentido e aqui há outra inversão de sentido. Significa que parou aqui. E aqui também parou. Vamos responder à pergunta. A bola move-se sempre no sentido positivo da trajetória? A resposta é não. Justifica. Se tivermos que justificar, temos que dizer não. Ela entre o segundo 2 e o segundo 3, o segundo 7 e o segundo 10, ela moveu-se no sentido negativo. E entre o segundo 0 e o segundo 2, o segundo 5 e o segundo 6, ela esteve em repouso. Nem sequer houve movimento. Portanto, ela não se moveu sempre, porque esteve em repouso algumas vezes, e quando se moveu, não foi sempre no sentido positivo da trajetória. Pergunta 4. Diz assim, determina a rapidez média e o módulo da velocidade média nos 6 primeiros segundos da trajetória, entre o tempo 0 e o tempo 6. Rapidez média e quer a velocidade média. Ora, a rapidez média é a distância a dividir pelo tempo. Nós já vimos que a distância é um contador de metros, um contador de passos. Portanto, é tudo o que a bola andou nos 6 segundos da trajetória. Então vamos ver o que é que a bola andou. Esteve parada, aqui ela deslocou-se 10 metros, depois do segundo 3 ao segundo 5 ela deslocou-se 20 metros, portanto aqui deslocou-se 10, vamos por aqui. Aqui entre o 3 e o 4 deslocou-se 10, entre o 4 e o 5 deslocou-se 10, entre o 5 e o 6 esteve parada, entre o 6 e o 7 ela deslocou-se 5. Isto entre o 6 e o 7 não interessa, é só até ao segundo 6. Então vamos ver, a distância nos 6 primeiros segundos foi de 10, 20, 30 metros. No intervalo de tempo, este aqui
é o tempo final e este aqui é o tempo inicial. 6 menos 0, final menos inicial, segundos, que dá 6, isto dá 5 metros por segundo. Vamos agora ver a velocidade média. É o deslocamento a dividir pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo é o mesmo, 6 menos 0, que dá 6. O deslocamento é a posição final menos a posição inicial. A posição final é a posição no tempo final e a posição inicial é a posição no tempo inicial. Então vamos lá. Tempo final, quando t igual a 6, ela está na posição 10. Quando t igual a 0, ela está na posição 0. Portanto, 10 menos 0 a dividir por 6, isto dá 1,67 metros por segundo. Reparem que a velocidade média dá um valor mais baixo do que a rapidez média, porque a velocidade média só importa a posição final e a posição inicial, ao passo que a rapidez média importa tudo aquilo que a bola se deslocou. Quando nós temos um movimento retilíneo e não há inversão de sentido, a rapidez média e a velocidade média têm que coincidir. Neste caso, houve aqui uma inversão de sentido entre o tempo 0 e o tempo 6. Logo, elas não podiam coincidir. A resposta à pergunta 4 é esta aqui. Pergunta 5 diz assim: faz o esboço do gráfico velocidade de tempo do movimento, do mesmo movimento. Vamos então passar este gráfico aqui para baixo para nós analisarmos isto melhor. Vamos então passar do gráfico posição-tempo para o gráfico velocidade-tempo. A primeira coisa que nós temos que fazer é desenhar o gráfico velocidade-tempo e colocar exatamente a mesma linha do tempo que temos no gráfico posição-tempo. Porquê? Porque o movimento é o mesmo. É como se nós tivéssemos duas pessoas a olhar para a mesma bola que está a movimentar-se. Uma está a tirar informações sobre a posição e vai nos dizer ao longo do tempo qual é que foi a posição da bola. E a outra está a tirar informações sobre a velocidade e diz-nos ao longo do mesmo tempo qual é que foi a velocidade da bola. Portanto, são dois gráficos que leem exatamente o mesmo movimento. Depois, eu não vou já colocar aqui as unidades de velocidade, porque eu não sei qual é a velocidade que a bola andou durante os 10 segundos da trajetória, portanto não vou já colocar. A segunda coisa que nós fazemos quando queremos passar para um gráfico de velocidade de tempo é ver o sentido positivo e o sentido negativo da trajetória e os intervalos de tempo em que a bola esteve parada. O sentido negativo colocamos na parte inferior do gráfico e o sentido positivo colocamos na parte superior do gráfico. Quando o corpo está parado, a velocidade é 0 e aí tem que ser em cima do eixo do tempo, que é onde a velocidade é 0. Então vamos colocar para já onde a velocidade é 0. Então a velocidade é 0 entre 0 e 2 segundos e entre 5 e 6 segundos. Agora vamos já colocar aqui onde é que nós vamos construir o nosso gráfico. Ora bem, nós vamos construir o nosso gráfico entre o segundo 2 e o segundo 3 na parte inferior, entre o segundo 7 e o segundo 10 na parte inferior, porque é onde ele andou no sentido negativo, e entre o segundo 3 e o segundo 5 temos que o construir aqui na parte superior, e entre o segundo 6 e o segundo 7 temos que o construir aqui na parte superior. Então nós já temos aqui o esboço, como é que o nosso gráfico vai ficar. Vamos só ver aqui outra informação, que é quando ele muda de sentido. Reparem que o movimento inverte o sentido no tempo t igual a 3 e no tempo t igual a 7. Significa que a bola parou para inverter o sentido. Então, se ela parou no t igual a 3, temos que colocar aqui. Bola parou e no t igual a 7 a bola parou. E agora? Ora, agora, para construir o gráfico, para perceber o que é que vamos colocar em cada uma destas zonas do gráfico, aquilo que temos de fazer é fazer uma análise à função. Para isso, eu vou fazer aqui um resumo daquilo que eu vos disse nos vídeos sobre o gráfico de exposição de tempo e velocidade de tempo. Vamos fazer aqui um resumo. Num gráfico, posição versus tempo, quando nós temos retas, nós temos que a velocidade é constante. Se a reta for horizontal, a velocidade é constante e é igual a 0. Isto significa que o corpo está em repouso, não há movimento.
Se a reta não for horizontal e for oblíqua, significa que a velocidade é constante e diferente de zero. Isto significa que a velocidade em cada instante é igual à velocidade média. E a velocidade média é dada por ΔX sobre ΔT. Vamos imaginar que M é o declive da reta que nós temos no gráfico. A velocidade média, nós podemos determiná-la ΔX sobre ΔT, isto também é igual ao declive da reta. Nós vimos que podemos determinar a velocidade média pensando na definição que é ΔX sobre ΔT ou pensando que a velocidade é igual ao declive da reta. E como é que é o declive da reta? É ΔX sobre ΔT. É igual. Tanto faz pensarmos de uma forma ou da outra, a equação que temos de usar para calcular é a mesma. Se nós tivermos retas num gráfico posição-tempo, quando formos construir o gráfico velocidade-tempo, se nós tivermos retas oblíquas, né, nós vamos ter retas horizontais, porque temos a velocidade constante. Se nós num gráfico posição-tempo tivermos curvas, significa que a velocidade não é constante. E agora, isto é novo aquilo que eu vos vou dizer. Se estas curvas forem ramos de uma parábola, o que é uma parábola? Uma parábola é uma equação do segundo grau. Ou seja, se esta curva aqui for o ramo de uma parábola, significa que a velocidade varia uniformemente. O que é que significa a velocidade variar uniformemente? Significa que a variação da velocidade por cada segundo é constante. Significa que a velocidade está a aumentar ou a diminuir sempre o mesmo valor por unidade de tempo. Ou seja, nós temos uma velocidade de 2 metros por segundo, passado um segundo ela está, por exemplo, 4 metros por segundo, passado mais um segundo ela está a 6 metros por segundo, passado mais um segundo ela está a 8 metros por segundo. Isto é que significa variar de forma uniforme. Ou se for ao contrário, vamos por hipótese, nós temos uma velocidade de 20 metros por segundo, ela está a diminuir. Imaginem, passado um segundo ela está, sei lá, a 15 metros por segundo, passado um segundo ela está a 10 metros por segundo, passado mais um segundo ela está a 5 metros por segundo. Ok? Aqui ela está sempre a aumentar 2 metros por segundo em cada segundo. Aqui ela está a diminuir 5 metros por segundo em cada segundo. Isto é o que se chama variar de forma uniforme. Quando ela não varia de forma uniforme, ela tem, por exemplo, este comportamento assim, 2 metros por segundo. Passado um segundo, ela está com 3 metros por segundo. Passado um segundo, ela está com 5 metros por segundo. Passado um segundo, ela está com 10 metros por segundo. Reparem, aqui a variação foi de 1 metro por segundo, aqui a variação foi de 2 metros por segundo, aqui a variação foi de 5 metros por segundo. O ΔV não é constante, variação não é constante. É isto que significa. Então vá. Estava eu a dizer, se a equação for uma parábola, nós temos a velocidade a variar de forma uniforme. Isto significa que num gráfico velocidade-tempo temos retas não horizontais. Se a curva não for uma parábola, então a velocidade não varia uniformemente. E se a velocidade não varia uniformemente, nós num gráfico velocidade de tempo, nós não vamos ter retas, mas vamos ter curvas. Isto é o resumo para passar de gráfico posição-tempo para velocidade-tempo. Agora eu vou-vos dar esta informação, vou-vos dizer que esta curva aqui é o ramo de uma parábola. Se é o ramo de uma parábola, nós aqui nesta zona vamos ter uma reta não horizontal, ok? Que se a reta fosse horizontal, significava que aqui não era uma curva, mas era uma reta. Então agora vamos só minimizar aqui este resumo para podermos dar continuidade a esta análise. Então vamos lá ver. Nós já colocamos no gráfico velocidade-tempo os intervalos de tempo em que ela esteve parada. Agora o que é que podemos fazer? Agora podemos, onde a função no gráfico posição-tempo são retas, em
em que a velocidade é constante e diferente de zero, nós podemos determinar o valor da velocidade média, para poder colocar aqui no gráfico velocidade de tempo. É isso que nós vamos fazer. Vamos calcular o valor da velocidade média neste intervalo de tempo, entre 2 e 3, entre 3 e 5 e entre 5 e 6. Então, no intervalo de tempo entre 2 e 3 segundos, a velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT, é igual a x final menos x inicial, tempo final menos o tempo inicial. Este é o tempo final e este aqui é o tempo inicial, ok? O tempo final corresponde a uma posição final e ao tempo inicial corresponde a uma posição inicial. Então, isto é igual a tempo final é o 3 segundos, tempo inicial é 2, posição final é menos 10 e a posição inicial é 0. Isto dá menos 10 sobre 1, que dá menos 10 metros por segundo. Reparem que a velocidade deu com sinal negativo, indicando que vamos ter que a colocar aqui em baixo, está certo, onde nós tínhamos pensado colocar. Imaginem que aqui dava com sinal positivo, alguma coisa estava mal. Ouvimos mal o sentido ou calculamos mal a velocidade. Entre o intervalo de tempo 3 e 5 segundos, vamos calcular a velocidade média. ΔX sobre ΔT. ΔT, tempo final menos o tempo inicial. ΔX, x final, no tempo igual a 5 é 10. E o x inicial é no tempo igual a 3, é menos 10. Menos com menos dá mais, isto dá 20 sobre 2, que é igual a 10 metros por segundo. Vamos agora determinar a velocidade entre o intervalo de tempo 6 e 7 segundos. Velocidade média é igual, sempre a mesma coisa, ΔX sobre ΔT. Tempo final é 7, tempo inicial é 6, posição final em 7 é 15 e a posição inicial é 10. Dá 5 metros por segundo. Vamos então agora aqui no gráfico colocar esta informação. Portanto, aqui, aqui e aqui. Falta agora o quê? Agora falta colocar aqui a escala, que nós não tínhamos colocado porque não sabíamos o valor da velocidade. Agora já sabemos. Temos aqui valores entre 5 e 10. Vamos colocar esta escala assim. 5, 10, menos 15. Menos 10 entre 2 e 3, vamos abrir aqui. Porquê é que estamos a abrir aqui, bolinhas? Porque nós não podemos ter uma velocidade 0 em 2 e ao mesmo tempo uma velocidade menos 10 em 2. Portanto, ela tem que estar fechada num sítio e aberta no outro. Ou é 0 ou é menos 10, não pode ser as duas. E aqui igual. Aqui igual não, aqui é 0, tem que ser 0, que nós já vimos que ela muda de sentido, é 0. Portanto, aqui tem que estar aberto. Vamos agora colocar entre o intervalo 3 e o intervalo 5, 10 metros por segundo e depois 5 metros por segundo entre o 6 e o 7. Ora, neste momento já só nos falta fazer o gráfico, não é? Aqui entre o intervalo 7 e o intervalo 10, que é o mais difícil porque é onde nós temos as curvas. Agora aqui é que temos de ver o que é que vamos fazer. Então vamos lá. Já vos disse que isto era o ramo de uma parábola. Se isto é o ramo de uma parábola, então significa que a velocidade varia uniformemente, então nós vamos ter uma reta aqui em baixo, certo? Vamos ver se a velocidade está a aumentar ou a diminuir. A velocidade é dada pela tangente à curva do gráfico posição-tempo. Então, imaginemos aqui, se traçarmos uma tangente é assim, aqui se traçarmos uma tangente é assim, aqui se traçarmos uma tangente é assim. Portanto, as tangentes estão a aumentar de declive, cada vez o declive é maior, logo a velocidade está a aumentar. Vamos apagar isto. Ela começa de uma velocidade igual a 0 e depois vai aumentando até ao tempo t igual a 10 segundos. Então vamos lá. A velocidade, como é que a velocidade aumenta no sentido negativo? Aumenta assim, neste sentido, daqui para baixo. A velocidade está a aumentar, certo? Até ao tempo igual a 10 segundos. Mas agora há aqui uma questão. Como é que eu faço esta reta? Coloco aqui, 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 aqui. Ou seja, no tempo igual a 10 segundos, qual é que é o valor da velocidade? Porque qualquer uma destas retas que eu coloco aqui está bem. Como é que nós sabemos qual é a reta correta para colocar aqui? Bom, para isso, aquilo que nós temos que fazer é nos lembrarmos que num gráfico velocidade de tempo, a área entre a função do gráfico e o eixo do tempo é o deslocamento. Então significa que esta área aqui, vamos escolher por exemplo aqui
uma reta qualquer, significa que esta área aqui vai ter que ser igual ao deslocamento entre o segundo 7 e o segundo 10. E qual é que foi o deslocamento entre o segundo 7 e o segundo 10? Ora, passou da posição 15 para a posição 0. O deslocamento foi de 15 metros. Esta área vai ter que ser igual a 15. A área do triângulo vai ter que ser igual a 15. A área de um triângulo é igual à base vezes a altura a dividir por 2. Portanto, vamos ter que determinar qual é o valor da base e da altura, de forma a que a base vezes a altura a dividir por 2 dê 15. Podemos determinar assim, ou então, como eu já vos disse, podemos determinar a área de um retângulo e achar o valor de cada um dos lados, de forma a que lado vezes lado dê igual a 30. Então, vamos lá fazer isso. Portanto, vamos aqui determinar que lado, quanto é que vale. Este lado, nós já sabemos quanto é que vale. 1, 2, 3. Este lado é 3. Queremos saber quanto é que vale este lado, de forma a que lado vezes lado seja igual a 30. Então, 3 vezes L tem que ser igual a 30. L é igual a 10. Então, acabamos de determinar a reta correta para colocar aqui. Então, fica assim. Esta é a nossa reta correta. Este lado aqui vale 3, este vale 10, portanto, a base vezes a altura a dividir por 2 dá 15. Chegamos à reta que queríamos determinar. A última questão, que é descreve os diferentes movimentos. Então vamos lá descrever os movimentos. Nós vimos que entre 0 e 2 segundos o corpo esteve em repouso. Entre 5 e 6 também esteve em repouso. Depois, entre 2 e 3 segundos, o corpo esteve com uma velocidade constante, portanto esteve num movimento retilíneo com uma velocidade constante. Quando a velocidade é constante, nós chamamos ao movimento uniforme. Portanto, entre 2 e 3 segundos o movimento foi um movimento retilíneo uniforme, entre 3 e 5 segundos também um movimento retilíneo uniforme, e entre 6 e 7 também um movimento retilíneo uniforme. Uniforme, como eu já vos disse, significa que a velocidade foi constante e diferente de 0, porque se a velocidade for igual a 0, não há movimento, é repouso. Depois, entre 7 e 10 segundos, o corpo já não esteve com uma velocidade constante, portanto a velocidade esteve sempre a aumentar. Quando a velocidade aumenta, nós designamos o movimento como acelerado. Porque a velocidade aumentou de forma uniforme, nós dizemos que o movimento é um movimento uniformemente acelerado. Portanto, designamos este movimento retilíneo uniformemente acelerado. Acelerado porque a velocidade esteve sempre a aumentar. Eu vou-me ficar por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado deste exercício. Espero que tenham entendido esta passagem do gráfico posição de tempo para velocidade de tempo. Desejo-vos tudo de bom e vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem todos bem.